Olá, oitavo ano. Vamos começar aí mais uma aula. Hoje eu vou começar corrigindo os exercícios da aula de ontem. Então, eu vou pedir para vocês abrirem aí as apostilas, página 37. Vamos corrigir a primeira questão. Eu vou ler o enunciado com vocês. E ela pede o seguinte: o que diferencia historicamente a América Latina da América Anglo-Saxônica? Nós falamos isso na aula passada, pessoal. Uma das grandes diferenças deles, das Américas, né, ficou bem clara para nós, está ligada à questão da origem das línguas, tanto a língua latina quanto a língua anglo-saxônica. Então vamos lá. A minha resposta ficou a seguinte: a América Latina se refere a partes do continente americano que foram colonizados por países de língua latina. E aí eu dei alguns exemplos, né? A França, a Espanha e Portugal, principalmente, já que é o nosso caso. O nome se dá em contraposto, ou seja, ao contrário da América anglo-saxônica, já que esse nome anglo-saxônico é devido ao fato de que esses últimos foram colonizados por países de cultura anglo-saxã. Então, territorialmente, a América Latina se restringe a toda a América Central, a toda a América do Sul, ao Caribe, são as ilhas caribenhas, que a gente chamou de América Insular, e ao México, que ele está localizado na América do Norte, né? Mas como é o único país de língua espanhola e a língua espanhola é latina, então ela se encontra na América Latina também. Próxima questão, pessoal, é a 2, e ela pede o seguinte: exemplifique pelo menos 3 influências externas no processo de independência da América Latina. Pessoal, aqui eu vou precisar da atenção de vocês. Como é uma correção coletiva, que é o que a gente tem costume de fazer, eu estou colocando aqui para vocês como resposta da 2 todos os pontos que nós vimos de influências externas. Mas a questão pede para vocês citarem apenas 3. Então, vamos ver aí se vocês citaram 3 que realmente estão dentro das influências, mas vocês não precisam colocar todos, né? Quem deixou faltando ou não conseguiu por alguma razão encontrar, escolha 3 que para vocês são os mais importantes. Lembrando aí que todos ajudaram de alguma maneira a influenciar os processos de independência, mas a gente pode escolher 3 que sejam mais fáceis de lembrar. Então, olha só, nós temos o iluminismo, que é a influência vinda aí da Europa através dos estudantes que saíam da América e iam estudar na Europa. Temos a Revolução Francesa, que ela vai dar aí a idealização de um Estado democrático, foi o que a gente falou. A independência dos Estados Unidos, que vai demonstrar aí que é possível fazer esse rompimento com a metrópole. O enfraquecimento político, tanto de Portugal quanto da Espanha, devido à invasão de Napoleão, por causa do descumprimento do bloqueio continental. Portugal e Espanha não cumpriram com o bloqueio e por isso foram invadidos. Temos a doutrina Monroe, que é a ideia de uma intervenção para que os europeus não voltem a tentar colonizar a América. Tem o slogan famoso, América para os americanos, do presidente James Monroe. E a Revolução Industrial, que foi a ideia dos países industrializados, no caso a Inglaterra principalmente, que olhou aqui para a América como um possível mercado consumidor. E aí eles vão passar a nos ver como países de potencial lucratibilidade, né? Então eles vão ver em nós um lucro muito grande. Então, essas foram as nossas questões corrigidas. Lembrando que essa matéria foi vista ontem, então tá fresquinho aí, deu para responder facinho. Nessa aula, então, vamos abrir lá na página 38
E já que a gente está falando de independência, nós vamos falar sobre a independência do Brasil, independência da América Portuguesa. Estamos aí na nossa aula 15. Pessoal, antes da gente falar do processo de independência, a gente tem que entender um pouco os antecedentes a isso, né? Falar um pouco de como era o Brasil antes, para vocês entenderem a trajetória da independência. Então, anteriormente, o Brasil vivia aí o período chamado colonial. E o que nós vamos tratar hoje, ele está dentro desse período colonial, que vai de 1530, onde a gente vai começar a cultivar a cana-de-açúcar, e vai cobrir também meados do século XVI, XVII, onde a gente vai fazer aí os metais, a exploração dos metais preciosos. Também vai se estender para o período que nós vamos falar hoje. Lembrando que uma das características importantes desse período seria aí a utilização da mão de obra escrava nesses dois períodos. Mais para frente nós vamos ver que já no início do século XVIII as coisas vão mudando um pouquinho até o final da monarquia. Dentro do período colonial, pessoal, existe um período de tempo que nós chamamos de período joanino. O que é esse período joanino, pessoal? É o período em que a família real portuguesa vem para o Brasil. O que acontece, né, para a família real vir para o Brasil? Devido ao não cumprimento do bloqueio continental pelos portugueses, a França vai invadir primeiro a Espanha e depois Portugal. E aí, com a ajuda dos ingleses, a família real vai ter a opção de fugir para uma das suas colônias. No caso, somos nós, o Brasil. E aí a família real vem para cá. Como quem era o rei na época era o Dom João Maria de Bragança, que a gente conhece como Dom João VI, o período em que Dom João estiver no Brasil será chamado de período joanino. Lembrando que ele está dentro do chamado período colonial. Para poder ficar aqui no Brasil, o Dom João, lá por volta de 1815, ele vai optar por não voltar a Portugal, depois de Napoleão vencido, e para poder fazer com que o Brasil seja parte de fato do reino, e por isso ele possa ser, né, não a capital, mas da onde parte as decisões do reino, ele vai elevar o status do Brasil. Nós não seremos mais colônia, nós seremos um reino unido. É como se Portugal e o Brasil agora fossem uma coisa só, né? Então, temporariamente, nós não somos colônia, seremos um reino, né? Para quê, pessoal? Para que a metrópole também possa ser considerada aqui, o território brasileiro, já que a família real estava aqui. Só que algum tempo depois, isso vai enfurecer os portugueses de uma tal maneira que eles vão começar a fazer uma revolução lá em Portugal. Nós vamos chamar essa revolução de Revolução Constitucional do Porto, ou então mais conhecida como Revolução do Porto. O que acontece, pessoal? Como vocês estão vendo no nome, os portugueses estavam tentando fazer uma constituição. Ou seja, Dom João corria o risco de perder o poder de Portugal. Qual que é, então, a única saída para eles? Voltar para Portugal. Então, o que acontece? Dom João pega a sua família e a corte, como vocês bem sabem, vieram para cá, e eles voltam para Lisboa no ano de 1821. Esse é o período final do período joanino. Dom João vai embora, mas ele deixa aqui no Brasil a regência desse território nas mãos do seu filho Pedro de Alcântara, que nós vamos conhecer aí como Dom Pedro I. Agora sim, pessoal, com Dom Pedro aqui no Brasil e Dom João, o restante da família real e a corte lá em Portugal, é que vai começar o nosso processo de independência.
Por quê, pessoal? Porque as cortes portuguesas não estavam satisfeitas com a permanência de Dom Pedro aqui. Eles queriam realmente que o Dom Pedro voltasse para Portugal, porque aí sim toda a família real estaria novamente em território português. Então, no nosso contexto aqui do Brasil, o que acontecia, né, com toda essa situação? Existia uma disputa muito grande por poder. Por quê, pessoal? A elevação do Brasil a reino vai abrir portas que o Brasil não tinha antes. Né? Então, por exemplo, nós vamos poder fazer comércio com outros países, né? Dom João abriu os portos do Brasil, ou seja, aquela ideia de pacto colonial que nós vimos na aula passada não existe mais. Então, olha só, a burguesia brasileira cresceu muito. E os portugueses não gostam disso, né? Muita gente aqui no Brasil também não vai gostar disso. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma divisão de ideias. No Brasil vai nascer o chamado Partido Português. Ele tem um amplo apoio das cortes portuguesas e eles querem que o Brasil volte a ser colônia. E nós temos aí o Partido Brasileiro, que é formado pela elite brasileira, né, principalmente pelos comerciantes brasileiros, a parte rica da sociedade, que quer que o Brasil continue autônomo, né, porque isso melhorou muito. A vinda da família real trouxe muita coisa para o Brasil, né? A gente fez universidade aqui, teatro, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Quer dizer, a corte portuguesa que estava aqui com Dom João, já que ela não tinha as coisas que tinha em Portugal, ela construiu aqui. Agora, se o Brasil voltar a ser colônia, tudo isso que foi conquistado vai por água abaixo, né? O que acontece então, pessoal? O Brasil começa a ter notícias de que alguns países da América Hispânica estão começando a ficar independentes. E aí, olha só o que vai acontecer. Os brasileiros, o pessoal do Partido Brasileiro, que queria também a independência do Brasil, né, queria se separar de Portugal, começou a ver nesses processos de independência uma participação popular muito grande. Eles viram que as elites desses países de colonização espanhola buscavam apoio na população livre, na população escravizada, e no final conseguiam a emancipação, conseguiam a independência, mas de maneira democrática, pelo menos em parte. O que isso significa? Que a elite dos países independentes da Espanha, na América, começaram a perder privilégios para conseguir fazer a independência do seu país. E a elite brasileira queria a independência, mas não queria perder os privilégios. Então, o que eles vão começar a fazer, pessoal? Eles vão tentar buscar serem os líderes desse processo de independência o máximo possível, mantendo a ideia da independência longe do povo, para que ele não participe. E que dessa maneira a elite mantenha os seus privilégios, né, que eles têm agora, durante o reinado, mas eles querem manter durante e pós a independência. Né? Então, a gente tem aí uma questão diferente, se comparado com os outros países da Espanha que estão se tornando independentes aqui na América. Uma das coisas que vai mostrar que o processo de independência tem que ser um pouco mais acelerado, vai ser uma revolta armada que aconteceu lá em Pernambuco, onde esses homens armados vão se organizar contra o exército português que estava aqui no Brasil, por conta da família real que estava antes. E aí essa junta de Goiânia, com a capitulação da Convenção de Beberibe, vai conseguir expulsar os lusos, os portugueses, do território pernambucano.
Então, olha só, esse fato, essa revolta, a Convenção de Beberibe, que acontece em Pernambuco, vai começar a agitar cada vez mais essas elites brasileiras em busca da independência. Ou seja, a gente vai ter um período marcado aí por um intenso confronto político entre a elite brasileira e as cortes portuguesas, né? Porque o pessoal de Portugal vai ficar sabendo que o exército foi expulso, né? E é aí que as cortes portuguesas vão apelar. Eles vão começar a pressionar o Pedro, o príncipe, Dom Pedro I, cada vez mais, vão humilhar, vão ridicularizar ele em público, até o momento em que, de tanto pressionar o príncipe, o Dom Pedro, as cortes portuguesas, e de tanto o Partido Brasileiro pressionar ele para ele ficar no Brasil e não ir embora, porque esse pedido ainda está rolando, dele vir embora. É aí que a gente tem um episódio muito famoso na nossa história, em janeiro de 1822, guardem essa data, janeiro, a gente vai ter o famoso Dia do Fico, que é quando Dom Pedro não cumpre a ordem expressa da corte portuguesa para voltar para Portugal. E aí ele fala aquela famosa frase, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Por isso, esse episódio ficou marcado como o Dia do Fico. Foi o dia em que ele respondeu formalmente à corte portuguesa que ele não ia voltar para Portugal, que ele ia continuar no Brasil. E isso vai dar muitos problemas. Um deles, pessoal, foi que todos os ministros que estavam no Brasil, nomeados por Dom João, pediram demissão do cargo. Ou seja, não há mais olhos e ouvidos do rei aqui no Brasil. Isso é um problema. Como que Dom Pedro contornou esse problema? Ele nomeou um ministro do reino, um ministro maior, que deveria nomear outros e delegar as funções de cada um, que é o famoso José Bonifácio, que vai ser o braço direito de Dom Pedro nesse caminho para a independência. Com a nomeação aí do Bonifácio, que vai ser uma figura central, como eu falei, a gente vai começar a centralizar um pouco mais o poder, né? E os portugueses também vão começar a tentar centralizar mais o poder, o partido português, para tentar derrubar o Dom Pedro. O que acontece, pessoal? A única maneira das cortes portuguesas conseguirem, com o auxílio do partido português aqui no Brasil, derrubarem o Dom Pedro, seria tirar todas as ações que ele já fez, né? Como que eles fazem isso, pessoal? Eles vão tentar fazer uma lei lá em Portugal para barrar todas as ideias e todas as tentativas de leis do Dom Pedro. Mas o Dom Pedro foi mais rápido. O Dom Pedro vai fazer o famoso decreto do cumpra-se. O que ele vai fazer? Nesse decreto, ele vai estabelecer que nenhuma lei que vem de Portugal vai valer para o Brasil sem aprovação dele. Primeiro passa por Dom Pedro I, depois ele vai dizer se dá para aplicar no Brasil ou não. Então, Dom Pedro foi mais rápido. E aí ele, teve a ideia, bom, para mim poder barrar as leis que vêm de Portugal para esse território, eu preciso de leis aqui. Ou seja, eu preciso de uma Constituição. Então, olha só, ele convoca uma Assembleia Constituinte, ou seja, convoca pessoas para poder fazer a Constituição. E aí, dessa maneira, a gente concretiza a separação entre Portugal e Brasil. Mas o partido português, que apoiava lá as cortes portuguesas, vão começar a manobrar politicamente também. Fazendo o quê? Aquilo que a gente tinha conversado. Eles vão anular tudo que o Dom Pedro fez até agora, inclusive o decreto do cumpra-se.
Só que quando essa anulação chega ao Brasil, pessoal, Dom Pedro tinha ido buscar apoio lá em São Paulo, então ele não estava no Rio de Janeiro. Quem recebeu uma carta dizendo, né, falando sobre a anulação e depois escreveu pro Dom Pedro, foi o José Bonifácio, com a ajuda da Leopoldina, Maria Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro I. Eles é que enviaram uma carta para Dom Pedro. Ele vai receber essa carta no meio da sua volta de São Paulo. E é aí que a gente vai ter o famoso Grito do Ipiranga, onde Dom Pedro, após ler e ter conhecimento, né, do que estava acontecendo em Portugal, ele grita a famosa frase independência ou morte, que é o famoso Grito do Ipiranga, né, dado às margens do rio Ipiranga, que vocês têm aí uma foto de um quadro pintado pelo Pedro Américo. Esse quadro está em exposição lá no Museu Paulista da USP, mais comumente conhecido como Museu do Ipiranga, que fica às margens do córrego Ipiranga, lá em São Paulo. E é assim que a gente tem o primeiro passo para a independência, os primeiros, né, passos para a independência do Brasil, que vai acontecer aí no dia 7 de setembro de 1822. Então, veja só, né? Em janeiro, ele fez o dia do fico. Em junho, ele fez o decreto do cumpra-se. E em setembro, nós estávamos independentes. Dom Pedro escreve uma carta informando Dom João de que agora ele não é mais o príncipe regente do Brasil, mas sim Dom Pedro I, imperador do Brasil. E para finalizar, lá em 1824, 2 anos após a proclamação da independência, o Brasil vai ter a sua primeira Constituição. Pessoal, a nossa aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixem aqui no post dessa aula que eu vou estar respondendo para vocês. Não se esqueçam também de responder o dever, ele está anexado aqui nesse post e eu também vou deixar na descrição do post para quem não está conseguindo baixar o arquivo com os exercícios, tá? Um beijo para vocês, estudem bastante. E até a nossa prova na semana que vem. Tchau, tchau!